Olá, a gente leu o Analíticos Segundos até o final do capítulo 3. Inicia então o capítulo 4, falando sobre silogismos. O Trivium da Miriam Joseph apresenta os três termos como sendo predicado, sujeito e um termo médio. O Aristóteles vai falar disso en passant, falando em A, B e C. O silogismo nessa estrutura do Aristóteles é: todo A é B, todo C é A, logo todo C é B. Então, capítulo 4, com relação a isso, até esse ponto estejam percorridas as dificuldades, mas será que há silogismos e demonstração do o que é? Ou não há, conforme a discussão agora calcionou? Calcionar é assegurar com calção. Pois o silogismo prova algo a respeito de algo através do intermediador, conforme ele definiu o intermediador antes, mas não sei se nessa nota ele também se refere ao termo médio. Mas será que há silogismos e demonstração do o que é ou não há, conforme a discussão agora calcionou? Pois o silogismo prova algo a respeito de algo através do intermediador, mas o que é próprio e se predica no o que é. E é necessário que esses itens se contraprediquem, pois se A é próprio de ser, peguei um silogismo simples aqui. Todo peixe é vertebrado, a tilápia é um peixe, a tilápia é vertebrado. Então, A é peixe e C é tilápia. Se A é próprio de C, é evidente que também será próprio de B, do de vertebrado. E este o será de C, vertebrado de tilápia. Não, o B é vertebrado de tilápia. Se A é próprio de C, se peixe é próprio de tilápia, é evidente que também será próprio de B, de vertebrado. E este o será de C, vertebrado de tilápia. De modo que todos serão próprios uns dos outros, e seguramente, se A se atribui a todo B, se todo peixe é vertebrado, né, no o que é, e B se afirma universalmente de todo C, se vertebrado se assume universalmente de toda tilápia, no o que é necessário que também A seja dito de ser que peixe seja dito de vertebrado no o que é. Mas se alguém não assumir desse modo em duplicação, não será necessário que A se predique de ser no o que é. Se de um lado A for predicado de B no que é, mas não for predicado no o que é de tudo aquilo que B se predica. Que é o caso, né? Peixe é vertebrado, mas nem todo vertebrado é um peixe. Eu fiz um outro silogismo: todo animal é um ente vivo. Todo homem é animal. Todo homem é um ente vivo. Mas nesse caso, A também não esgota todo predicado de B, né? Existem entes vivos que não são animais. E ambos os termos, A e B, hão de comportar o que é, e assim B será o que é a respeito de C.
Todo homem é um ente vivo, mas um ente vivo é um homem. Eu não consegui esse silogismo maravilhoso em que B, que A compreende todo ser, né? Francamente. Até esse que tá na internet, né? Que é o do Sócrates é homem. Todo homem é mortal. Mas nem todo mortal é homem, né? Todo B, não pode se falar tudo B de A. Bom, com efeito, se ambos os termos comportam o que é e o que era ser, o que era ser se dará anteriormente a respeito do intermediador. Em geral, se é possível provar o que é homem, seja ser homem, seja A o que é, seja animal bípede ou algum outro. Ora, se há de se concluir o silogismo, é necessário que A seja predicado de todo B. Mas este será um outro enunciado intermediador, de modo que também ele será o que é homem. Assim assume-se aquilo que é preciso provar, pois B será o que é homem. É preciso examinar nas duas premissas e nos primeiros e imediatos, pois isso que foi dito se torna mais manifesto. Assim, os que pretendem, através do contrapredicar, provar o que é alma ou o que é homem, ou qualquer outro dos entes, postulam o que está no princípio. Por exemplo, se alguém estimasse que é alma aquilo que é causa para si mesmo do viver, e que é isto o número que move a si mesmo, pois necessariamente teria postulado que a alma é precisamente aquilo que é o número que move a si mesmo, de tal modo como se fosse o mesmo. Pois se A acompanha B e este acompanha C, A não será o que era ser para ser. Antes, apenas será verdadeiro afirmá-lo a respeito de ser. Nem se A for aquilo que precisamente algo é e for predicado de todo B, pois o ser para animal se predica do ser para ser homem, pois é verdadeiro que todo ser para homem é ser para animal, bem como que todo homem é animal, mas não de tal modo que sejam um só. Portanto, se não assumir desse modo, não poderá concluir silogisticamente que A é o que era ser e a essência de ser. Por outro lado, se assumir desse modo, estará anteriormente assumido qual é o que era ser de ser. Por conseguinte, não se encontra demonstrado, pois está assumido no princípio. Vou ler o capítulo 5 e então a gente prossegue sem essa parte silogística, né? Capítulo 5, seguramente, tão pouco o caminho através das divisões conclui silogisticamente, conforme foi dito na análise a respeito das figuras. Tampouco o caminho através das divisões conclui silogisticamente, conforme foi dito na análise a respeito das figuras, pois de modo algum surge necessidade de que a coisa seja aquilo, porque tais e tais outros são o caso, mas como aquele que induz, também aqui não demonstra. Pois é preciso não perguntar a conclusão e que ela não seja o caso por concessão. Antes é necessário que ela seja o caso porque aqueles outros são o caso, mesmo se o respondente não o afirme. O homem é animal ou inanimado. Se assume que é animal, não conclui silogisticamente. De novo, todo animal é ou pedestre ou aquático. Assume que é pedestre.
e até mesmo ser homem, o conjunto inteiro, animal pedestre, não é necessário a partir do que foi enunciado, mas também isso se assume. E não faz nenhuma diferença fazer assim desse modo envolvendo muitos ou poucos, pois dá no mesmo, e desse modo, para os que assim procedem, esse uso torna-se inconcludente até mesmo a respeito dos itens que podem ser concluídos silogisticamente, pois o que impede que esse conjunto seja verdadeiro a respeito do homem, mas não mostre o que é, o que impede que esse conjunto seja verdadeiro a respeito do homem, mas não mostre o que é nem o que era ser. Além do mais, o que impede acrescentar algo ou subtrair algo ou ultrapassar a essência? Menosprezam-se esses pontos. No entanto, é possível resolvê-los por assumir tudo no o que é, efetuar a sequência na divisão, postulando o primeiro e nada omitir. E isso é necessário se tudo cai dentro da divisão e nada fica a restar. Pois é preciso que, SC, a coisa a ser definida, pois é preciso que, seja indivisível. Não obstante, isso não é silogismo, mas, quando muito, faz conhecer de um outro modo. E isso não é nada absurdo, pois também aquele que induz certamente não demonstra, mas mostra algo. Mas não enuncia silogismo quem enuncia a definição a partir da divisão. Pois, tal como nas conclusões, sem intermediadores, se alguém afirmar que na medida em que estes são o caso, é necessário que isto aqui seja o caso. É possível perguntar por quê, do mesmo modo também nas definições por divisão. O que é homem? Animal mortal, dotado de pés, bípede, sem asas. Por quê? Junto a cada acréscimo. Dirá, e como julga, provará pela divisão, que tudo é mortal ou imortal, mas um tal enunciado em seu todo não é definição. Por conseguinte, mesmo se demonstrasse pela divisão a definição precisamente, não viria a ser silogismo.